Boa tarde, turma do nono ano. Mais uma aula de ciências para nós hoje. Hoje eu estarei dando continuidade à nossa aula passada, que foi que a gente falou sobre os estados da matéria, certo? A gente falou o que é matéria, o objeto e etc e tal. E aí, na nossa aula de hoje, dando continuidade, a gente vai estar falando sobre os estados físicos da matéria. A gente vai utilizar aí a água como exemplo, por conta que ela é mais fácil da gente estar observando a passagem de um estado para o outro, certo? E também a gente consegue observar mais facilmente os três estados que a gente vai apresentar hoje. Então a matéria ela pode se apresentar aí na natureza de três formas: na forma sólida, na forma líquida e na forma gasosa, certo? E aí a gente tem uma imagem da forma sólida, o estado sólido da matéria, ou seja, o gelo, certo? Você aí tem a água, que aí mais na frente a gente vê o processo, e aí essa água ela está na forma, como a gente costuma dizer, sólida, né? Que a galera gosta de chamar de pedra de gelo. No caso aí é no estado sólido, certo? E aí a gente na próxima imagem tem um exemplo da água no estado líquido, que a gente encontra aí facilmente nas nossas torneiras, nos reservatórios, a gente utiliza nas atividades diárias. Por último, a gente tem ainda a matéria no estado gasoso, ou seja, na forma de gás. No caso da água, a gente vai poder estar observando esse vapor quando você coloca, por exemplo, água para ferver, certo? Depois de algum tempo a água lá na panela, em cima do fogo, fogo aceso, é claro. Você vai ter aí a formação como se fosse uma fumaça saindo de dentro dessa panela. Nada mais é do que a água que está passando do estado líquido para o estado gasoso. E aí se você deixar permanecer essa panela por bastante tempo lá, vai chegar o ponto que essa água, ela vai secar. Ou seja, o que aconteceu com essa água? Para onde que ela foi? Ela foi transformada em gás, em vapor, e esse vapor ele vai para a atmosfera, que a gente vai depois também daqui a pouco ver outros exemplos. E aí no caso do estado sólido, como que a gente consegue? Simples. Pegamos a água, coloque em uma garrafa, eu recomendo que seja de plástico, e coloque aí no congelador da sua geladeira, que depois de algum tempo essa água deixa de ser líquida e vai passando para o estado gasoso. Ou seja, se você fornece frio, né? A água, ela congela. Mas se você aquece a água, ela vira vapor. E aí eu consigo passar esse gelo para a forma líquida de novo? Consigo. O que eu vou fazer? Aquecer o gelo. E aí ele passa para a forma líquida ou passa diretamente para a forma gasosa. A gente vai ter uma imagem mais na próxima imagem. Nas próximas imagens a gente tem o exemplo, certo? E aí como que ocorre as mudanças de um estado para o outro? Muito simples. Observa aí o meu esquema, em que eu já demonstro todas as transformações que podem estar ocorrendo com a água, certo? Lembrando que esse esquema aqui, meu povo, também a gente utiliza para exemplificar como que ocorre o ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? O ciclo da água, ok? Então eu tenho aí os cubinhos de gelo que você faz lá na sua geladeira para brincar ou colocar no copo com água, ou seja lá onde for. Esse gelo, quando ele passa para a forma líquida, o processo que acontece é chamado de fusão. Da forma líquida para a forma de vapor é chamado de vaporização. E aí quando você tem a vaporização, você tem a formação das nuvens. Essas nuvens ela vai voltar para a forma líquida depois que ela consegue atingir as camadas atmosféricas mais altas, que serão mais frias. E aí esse vapor se transforma em água, que vai ser chamado de condensação, certo? Ou liquefação, como aparece aí na imagem. Se você continuar resfriando essa água de líquido, ela vai passar para sólido e você vai ter a solidificação. E aí quando você tem a mudança da forma sólida para vapor, que é o que ocorre no Polo Norte e no Polo Sul, né? Passa bastante tempo congelado, e assim que o Sol aparece por lá, esse gelo rapidamente ele começa a virar vapor, você vai ter um processo chamado de sublimação, certo? E aí você tem, nesse exemplo aí, você também pode ter aí a mudança do estado gasoso para o estado sólido, que também vai ser chamado de sublimação. E como que eu posso observar da forma gasosa para a forma sólida? Quando eu tenho aí, por exemplo, a chuva de granizo. Não chegou a cair
gotículas de água. O que aconteceu? Caiu pedrinhas de gelo, certo? E aí aconteceu a sublimação, que é muito comum na região sul do nosso país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Você pode estar observando esse processo, certo? Aqui no nosso querido Ceará existem relatos, mas eu não comprovei ainda desse fenômeno devido às altas temperaturas que tem aqui, certo? Então o professor Fernando agradece a atenção de vocês, bons estudos, qualquer dúvida entre em contato e até a próxima. Tchau!